Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi. Vamos continuando com o nosso curso de psicanálise, de formação e pós-graduação, dependendo do curso que você escolheu, mas sabendo que o conteúdo é o mesmo, tendo apenas algumas aulas complementares para a pós-graduação. Bom, continuando aqui, nós desmembramos as matérias, então as matérias elas estão bem únicas. Então, por exemplo, nós falávamos um vídeo mais longo de 2, 3 ou até, às vezes até 4 matérias. Nós estamos falando em vídeos menores e destacando cada matéria, porque nós entendemos que assim facilita o entendimento para que você possa ter aí as suas aulas com maior qualidade, quiser voltar, reassistir, anotar, isso é extremamente importante, são dicas que a gente dá, porque uma das melhores formas de você aprender é de forma sinestésica, ou seja, você escreve, né, e você vai usando esses mecanismos cognitivos para que você possa ter um maior conhecimento. Então nós estamos agora com o tema complexo de Édipo e complexo de Electra na psicanálise. É um conceito simples, mas é um conceito que ainda é estudado, apesar de muitas críticas do movimento feminista, críticas contemporâneas, né? O próprio Lacan, ele desconstrói o complexo de Édipo como coluna dorsal da psicanálise. Freud já tem o complexo de Édipo ali na fase fálica como complexo de Édipo sendo a principal ferramenta de observação ali da sexualidade infantil, do desenvolvimento infantil, né, esse desenvolvimento da criança ali entre os seus 3 e 6 anos de idade. Então vamos lá ser um pouco mais específico dentro do complexo de Édipo. O complexo de Édipo, Freud pegou, né, ali da mitologia grega do rei Édipo, que não sabia, e sem saber ele matou o pai, se apaixonou pela mãe, matou o próprio pai e se casou com a mãe. E o que é esse complexo? O que isso quer dizer? Gente, isso é algo inconsciente e isso também é algo, como nós falamos aqui, é um conceito, não é uma coisa literal. O filho ele não mata o pai para ficar com a mãe. Se acontecer isso é uma anomalia muito, né, macabra, absurda, mas psicologicamente a criança, o menino, uma certa idade, com seus 3 até os 6 anos de idade, isso vai depender de cada criança, ele tem um distanciamento do pai, ele passa a ter uma inimizade com o pai. Pode observar qualquer criança, isso foi observado, isso é cientificamente comprovado. Freud não ia simplesmente supor que isso acontecesse, até porque ele fez essa análise por ele mesmo. Então, a criança, ele se afasta do pai, tem o pai mais como inimigo e fica muito próximo da mãe. Se internura mais pela mãe, pela figura feminina, durante esse período que Freud chamou de complexo de Édipo, e isso determina, porque se nessa idade o filho não tem uma mãe, mas tem uma figura materna, né, então ele vai se aproximar dessa figura materna. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser qualquer pessoa. Freud foi muito incisivo nessa questão da mãe. Aí Lacan vem e dá uma desconstruída nisso, dizendo que qualquer outra pessoa pode cumprir a função de pai ou de mãe, que não seja o pai e a mãe, né? Então, olhando por esse lado, vai ter uma figura paterna, uma figura masculina, que vai nortear essa criança, e vai ter uma figura feminina que vai nortear essa criança, isso sempre, né? Então, se houve uma ausência, não houve ali, a criança teve uma ausência de pai, então, no complexo de Édipo, ele vai estar, isso aqui vai estar incompleto nessa criança, então vai ter algo faltando nessa criança, tá? Ou se faltou a mãe para ter a figura materna. Então vai ter uma necessidade. E o que vai acontecer na vida adulta? Uma filha que teve um pai ausente vai ser uma menina muito namoradeira, vai ser uma menina que vai estar procurando o pai nos homens. Então ela sempre vai estar procurando essa figura que ela não teve inconscientemente, gente. Então se você percebe que uma jovem, uma adolescente, uma jovem, né, até mesmo uma mulher adulta que não consegue ter relacionamentos firmes, é porque ela não teve esse pai firme, ela não teve firmeza com o pai lá na sua infância. É disso que o complexo de Édipo está falando. É isso que Freud quis expressar através do complexo de Édipo. E as pessoas levam para o lado literal e aí as críticas surgem. Mas mesmo com as críticas, é extremamente importante essa observação do analista, do psicanalista, nessa mulher ou nesse homem. E Jung fez a complementação. Jung é Carl Gustav Jung, ele andou com Freud quase 10 anos, andaram juntos durante muito tempo. Quando Jung foi mais para as questões dos arquétipos, simbologia, espiritualidade, Freud, ele rompeu com Freud e criou
a psicologia analítica, que é a psicanálise de Jung. Tá? Depois nós vamos falar das escolas. Freud ficou fora das escolas psicanalíticas justamente porque ele criou um outro tipo de trabalho e que não foi incluso, porém é de extrema importância, porque é um dos 3 principais psicanalistas de toda a história. Freud, Lacan e Jung são os 3 principais nomes da psicanálise no contexto geral, e temos aí Melanie Klein, Donald Winnicott, Alfred Bion, que são nomes fortes, são nomes muito fortes, que trouxeram um outro olhar. Já Melanie Klein e o Winnicott, Donald Winnicott, trouxeram um olhar mais para o lado infantil. E Bion trouxe uma novidade que foi a terapia em grupo. Então, quando você ouve falar de terapia em grupo, inclusive na psicologia, tá? Inclusive na psicologia, você vai perceber que eles usam Bion como a pessoa, o percursor, aquele que trouxe essa analogia do trabalho em grupo. Ok? Que nós vamos falar disso em outra aula. Mas só para que vocês entendam aqui a organização nesse contexto. Então Jung trouxe, tá? Jung trouxe esse olhar. O Freud falou muito do menino, né? Que se tornou rival do pai e se internou pela mãe. Já Jung fala da menina. O que é o complexo de Electra? É a menina que vingou a morte do pai, ajudando a matar a mãe. Então é o contrário, a menina se internura pelo pai, pela figura masculina, e se torna rival da mãe, tendo ainda uma maior complexidade nisso, porque a menina fica com inveja, tá? A menina tem inveja da mãe porque a mãe tem o pênis, né, do pai. Então essa intriga da mãe, esse é um olhar junguiano, esse é um olhar da psicanálise que faz sentido, não literal, mas faz um sentido inconsciente da rixa das mulheres, principalmente quando existe uma mulher casada, uma mulher solteira, ou a filha e a mãe, por causa dessa incompletude. E, inclusive, Freud também destacou a questão da falta da mulher ser incompleta por não ter o pênis. Então, a insatisfação feminina é muito maior do que a insatisfação masculina, isso percebe-se, você que lida com mulheres, você que tem esposa, você que tem filhas, você vai perceber que o nível de insatisfação feminina é muito maior, né? O nível de satisfação da menina é muito maior, da mulher é muito maior, e Freud atribui isso à falta do pênis, ou seja, a incompletude por ela não ter o pênis o tempo todo, ela está buscando. Gente, não é o pênis no sentido literal, sexual da palavra pênis. O pênis, ele tem que é o falo, né? É o pendão, traz um arquétipo de autoridade, né, de autoridade que o homem tem. E a mulher tenta ter isso e ela não consegue ter. Você sabe muito bem, uma mulher vai ali numa oficina para arrumar um carro, ali não estou falando que isso acontece com todos, mas uma grande parte, os homens não dão respeito para aquela mulher ali, porque ela não entende de carro, aquela coisa toda, a outra empurra ali um serviço que ficaria muito, muito mais fácil, ele fala, não, estragou tudo aqui, e começa a trocar peças, a colocar peças caras ali no carro. Estou dando um exemplo aqui do dia a dia. Mas isso acontece muito com as mulheres. Para fechar um serviço, para fazer alguma coisa, a não ser que a mulher se imponha de uma maneira assim, que ela já vai ali dando se impondo, infelizmente você vai perceber isso nos relacionamentos quando é uma mulher que está na frente de uma situação. A não ser quando a mulher se impõe, ela tem uma questão, uma pegada mais autoritária, mais masculina, aí você vê isso mudando. Mas na maioria dos casos não, você vai perceber que existe essa questão, né? Claro que o feminismo e um monte de outras coisas trouxeram, e o grande número de homens frouxos nas últimas gerações trouxeram essa necessidade da mulher assumir um lugar. Então a mulher assume um lugar, o empoderamento da mulher vem crescendo nos últimos 30, 40, 50 anos, você percebe que o empoderamento da mulher vem sendo cada dia gradativo, prejudicando os relacionamentos. Hoje você vê o índice de separação muito grande, justamente por essa disparidade entre a questão, porque o homem acha que o machismo, né, o marxismo, acha essa questão de que o homem tem que ser isso e aquilo e tal, e que a mulher tem que ser capacho, e aí isso vai trazendo contradições, aí a mulher vai buscar por outro lado já o empoderamento e aquela questão toda. Então isso vai trazer muito desequilíbrio nos relacionamentos, nas famílias, e tudo isso está enquadrado aqui
no nosso estudo, na nossa observação. Então, isso para Freud, lá atrás, né, no começo dos anos 1900 e pouco, Freud já tinha esse olhar, já tinha essa compreensão de que isso já estava acontecendo. Ok? Então, o complexo de Édipo, o complexo de Electra se dá nessa questão. É a questão de que o homem, né, ele se internura pela figura, o menino, o homem, se internura pela figura materna, feminina, e a menina se internura pela figura masculina, e isso vai trazendo rixa nas famílias. Você vai sempre perceber essas questões, filhos muito apegados à mãe, filhas apegadas ao pai. Isso pode acontecer ao contrário também, não tem nenhum problema, porque vai depender muito que se o pai é o frouxo, a mãe assume um papel paterno, e aí o filho vai ter uma aproximação, vai ter uma inimizade com a mãe por causa de um pai frouxo. Ou a filha vai ter uma amizade com a mãe também por causa de um pai frouxo. Isso vai trazer um desequilíbrio na sexualidade dessas crianças, e muito do que existe hoje em questão de homoafetividade não tem nada relacionado ao que muitos colocam e projetam em questões espirituais. Muitas vezes é uma questão cultural, de uma família onde existe mulheres empoderadas demais, assumindo aí o papel masculino, a menina vai assumir esse papel, e onde tem homens frouxos, homens emasculados, vai ter essa troca de papéis, e essa troca de papéis pode trazer o autoritarismo também do pai ou o autoritarismo da mãe, vai dar uma repulsa, né? Por exemplo, o menino tem a repulsa da mãe porque a mãe é muito autoritária, então ele vai querer ter uma figura masculina para ele se completar, e aí é onde acontece a homoafetividade masculina. E da mesma forma a menina, o autoritarismo do pai vai fazer com que ela não queira ter relacionamento com homens, e que ela vai ter ali, buscar um relacionamento mais terno, um relacionamento menos tenso com a figura feminina, e aí é onde vai ter aí essas anomalias na sexualidade nessa pessoa na vida adulta. Isso acontece muito. Entre os pré-adolescentes, essa é uma pergunta que surge muito, então nós vamos falar que entre pré-adolescentes e adolescentes existe muito essa curiosidade ali na fase genital. Existe a curiosidade, né? A menina se masturbar, e aí coleguinhas de classe ou primas, meninas próximas, se tocarem e ter prazer em se tocarem. Isso, não vamos dizer que isso é natural, normal, mas isso é uma curiosidade que esses pré-adolescentes, adolescentes estão tendo, e está acontecendo muito. Não que seja bissexual, não que seja homossexual, mas isso acontece. Acontece entre os meninos e acontece entre as meninas. Claro que isso precisa ser observado, porque se isso tem um fundo no complexo de Édipo, tem um fundo em uma das fases que essa criança foi interrompida nessas fases e não houve a castração, e a maior procura por alguém do mesmo sexo ali, né, nessa fase genital, pode trazer um desequilíbrio na sexualidade dessa pessoa, sim, pode trazer, observando aqui pela psicanálise, psicologicamente falando e emocionalmente falando, trazer esse equilíbrio. Pode também haver uma questão hormonal. Existem homens que têm mais hormônio feminino e que ele começa a ter ali trejeitos femininos, ou convívio só com mãe, carreira solo de mãe, criado com vó, criado com tias, criado com mulheres, com irmãs mais velhas. Vai acontecer isso, eu já falei em outra aula, mas eu estou falando aqui mais especificamente nessa aula aqui, sobre o complexo de Édipo e de Erecta, porque isso aqui vai trazer uma compreensão e uma abertura de visão maior para você que está aqui cursando, né, a psicanálise. Então tudo isso precisa ser observado. Então existe uma questão hormonal também de mulheres com hormônios masculinos. Você vai ver que mulheres que têm mais pelo, né, mulheres que têm seios pequenos e que se desenvolveu mais um lado hormonal, e ali uma questão sexual, uma visão da sexualidade para outra menina. Isso pode ser o fato dela ter um pai muito autoritário e ela não querer ter esse confronto com o homem. Não quero homem como meu pai. E outra coisa também pode acontecer: mulheres procurar homens parecidos com o pai, porque isso também se fala, isso também a gente estuda o tempo todo. Você vai pegar uma filha que teve um pai alcoólatra, ela vai casar com um homem alcoólatra. Uma filha que via a mãe apanhando do pai, provavelmente ela vai procurar um homem agressivo, ou o contrário disso. Então existem observações em que você precisa ver que a mulher está evitando muito o homem porque ela tem medo da figura masculina, e acaba que ela vai procurar por um relacionamento que seja mais terno para ela, e é onde ela vai se envolver com outra mulher. Eu já atendi vários pacientes
lésbicas, né, homossexuais, e que elas falam, não, mas o toque da mulher é muito melhor. O homem é bruto, o homem só quer enfiar o negócio lá e tal, e com mulher é muito diferente, porque ela toca, porque ela pega, porque faz as preliminares, faz um monte de outras coisas. Então, assim, acontece isso com mulheres, tá? E não necessariamente, mas quando a gente orienta, igual já tive casos de pacientes que mulher casada com outra mulher, convive com outra mulher, eu identifiquei nela que ela tinha um pai muito autoritário e ela queria de alguma forma mostrar para o pai que ele não mandava nela. E aí foi quando ela se relacionou, deixou o relacionamento, estava noiva de um homem, terminou o relacionamento e casou com outra mulher. Mas casou com quem? Casou com a figura, mesmo sendo outra mulher, casou com a figura masculina, porque casou com a mulher mais velha, e também lá, depois de alguns anos de casado, já veio as doenças e outras coisas, então ela passou a cuidar da parceira como se ela estivesse cuidando do pai. Olha isso aqui, tá? Isso foi uma observação dentro do set, dentro do consultório, e isso trouxe problema, por quê? Porque lá na frente ela percebeu que não era o que ela queria. Ela só estava com aquela pessoa, que foi muito bom o relacionamento, aquela coisa toda, mas ela estava com aquela pessoa numa representação. Então, nós precisamos observar que muitos relacionamentos são apenas representação. Como Lacan fala do teatro da existência. Então, naquele filme que a pessoa criou na cabeça dela, naquele teatro da existência que ela criou, ela tendo uma pessoa da mesma, tá? E a questão mesma também do homem, a falta de uma figura masculina na vida de um homem, o homem procura um outro homem para poder ter essa reafirmação masculina, tá? Então, nós temos que tomar cuidado, gente. Nada contra, né, questão religiosa e tudo, mas nós temos que tomar cuidado de não espiritualizar coisas que não são espirituais. Pode até se tornar espirituais em algum aspecto desses relacionamentos anômalos, né? Mas não ter como a chave principal, porque às vezes, e muitas vezes, a maioria das vezes, estão nessas anomalias aqui, na interrupção das fases ou no complexo diético de Erecta. Então, observe bem o seu paciente, observe bem as pessoas que você convive, e para que você tenha um olhar, porque o que a maioria dos meus alunos falam, né, já são aí centenas e centenas de alunos nos últimos anos, eles falam, gente, a minha compreensão, o meu olhar, a minha avaliação, a amplitude de percepção é muito grande quando a gente vai fazendo a psicanálise, porque eu começo a me observar os meus comportamentos, meus relacionamentos, o meu convívio com as pessoas, e eu começo a observar também as pessoas que eu convivo. Então, olha só que coisa interessante. Então, você começa a observar as pessoas e o comportamento das pessoas, você já vai identificando, nossa gente, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é outro, tal, tal. Então, é por isso que é importante. E eu achei por bem, nessa nova etapa dos nossos cursos, regravando as aulas, refazendo tudo, eu achei muito interessante eu desmembrar tema por tema, ok? Então vão ser mais aulas menores, mas serão desmembrados temas por temas, porque isso vai trazer uma compreensão muito melhor para vocês. Fiquem todos tendo bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado até aqui. Tchau, tchau.